Olá pessoal, aqui quem fala é Jonas Jatobá, diretamente da plataforma de estudos CEDELEGES 15, e hoje a gente está aqui para dar continuidade às videoaulas sobre o direito constitucional para você que vai fazer a prova da PMPE no mês que vem e para você que é estudante de direito está começando esse caminho que é o estudo do direito constitucional. Na última aula, Devá parou no inciso 21 e nós vamos dar continuidade do inciso 22, que diz o seguinte: é garantido o direito à propriedade. Não tem muito o que se falar, não tem muito o que se enfeitar nesse inciso. É garantido o direito da propriedade. Eu, você, todo mundo tem o direito à propriedade. Fazendo um remake histórico, em 1815, quando se teve a proibição do tráfico negreiro, com a lei Eusébio de Queiroz, posteriormente, o mesmo Eusébio de Queiroz, se eu não me engano, foi em 1836, criou uma lei que barrava a doação de terras para escravos. Ou seja, ele previu que com o fim do tráfico ia ter o fim da escravidão. Porém, ele quis fazer a manutenção da mão de obra escravocrata daquela época. E com isso, teve uma grande dificuldade após a Lei Áurea, porque os ex-escravos eles não tinham terra para cultivar, não tinham trabalhar, e teve que vender o seu trabalho extremamente barato para os seus engenhos e afins para continuar o seu sustento. Então, teve uma época gigante no nosso meio jurídico e no nosso meio constitucional, que se teve a vinculação do voto através de quem tivesse uma determinada quantidade de terra e de plantação. Então a gente aqui está resguardado para que todo mundo tenha o direito de propriedade. É exatamente isso que esse inciso traz. Tranquilo? Vamos continuar. A propriedade atenderá à sua função social. Ora, qual é a função social da propriedade? A gente vê hoje em dia muitos movimentos como o MST que se apropriam de terras dizendo que são infrutíferas, estão sem cultivo, algumas não estão, e a gente sabe que existe uma grande discussão sobre isso. Na verdade, o Brasil teria que melhorar muito essa política, nessas questões, desses grandes latifúndios que a gente sempre teve no nosso país e que hoje está tão mal distribuído como sempre esteve, tão mal distribuído, desde as capitanias hereditárias. Então isso é um remete muito forte, historicamente falando, e que até hoje a gente sofre com essa reflexão. Mas você comprou um terreno, ali é sua propriedade, certo? Se você constrói uma casa ali, aquela casa ela está cumprindo o seu papel social, que não é só para sua família, mas para toda a sociedade. Aí você pode perguntar, por quê? Fazendo um leve gancho no pensamento de Durkheim, que ele traz sobre as sociedades orgânicas e mecânicas. Quando ele fala de sociedade orgânica, ele diz que tudo está interligado, tudo é um sistema organizado. Então, se uma parte do sistema está em declínio, o resto do corpo daquilo ali vai sofrer a consequência. O que é que eu quero dizer com isso? Quando a gente tem um terreno baldio, ele pode ser um celeiro de grandes coisas para o bem da comunidade, por exemplo, com crianças jogarem bola lá, mas também pode ser um esconderijo para uma pessoa, um delinquente, um homem mau que quer fazer uma perversidade. Então, quando a gente constrói algo, a gente está acabando com essa parte de pessoas que podem se esconder para emboscadas, para usuários de drogas, para pessoas que vão desovar cadáver, enfim. Tem uma infinidade de gamas de coisas que pode acontecer num terreno baldio, por exemplo. E quando você constrói a sua propriedade, ela está cumprindo a sua função com a sociedade. Então é essa reflexão que a gente está trazendo para vocês hoje, nesse inciso, e vamos dar continuidade. Esse sim, o inciso 24, precisa de uma atenção maior. Escute. A lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos nesta Constituição. Se for do interesse do Estado para o bem público, você vai ser desapropriado. Mas para isso, antes, tá? O guincho aqui é esse. Antes da desapropriação, você tem que ser indenizado em dinheiro o valor da sua casa para você poder ir para outra moradia. Tranquilo? Ou seja, como a gente já falou em outros vídeos, não existe direito absoluto. Está aqui em cima.
é garantido o direito à propriedade. No inciso 24, a lei estabelecerá o procedimento para a desapropriação. Não existe absolutismo em direito, tá? Sempre vai ter suas exceções. Mas o importante do inciso 24, vocês vão ver nos outros incisos, é que tem outra indenização que é ulterior, e a gente vai explicar lá na frente o que é. Então, entendam. Desapropriação por utilidade pública é indenização anterior de você se retirar do seu imóvel. Tranquilo? Vamos embora. O inciso 25. No caso de eminente perigo público, a autoridade competente poderá usar da propriedade particular, assegurar da propriedade, indenização ulterior se houver dano. A Polícia Militar, junto com a Polícia Civil, os grupos táticos de apoio à Polícia Federal, estão fazendo uma investigação dentro de uma comunidade que é dominada pelo tráfico de drogas. Então, você tem uma casa num ponto estratégico para aquela investigação dar prosseguimento. Você vai ser retirado de lá e algumas pessoas vão tomar conta dessa propriedade por um tempo para poder fazer o que está aqui escrito. Ó. No caso de eminente perigo público, a autoridade competente poderá usar da propriedade particular. Tranquilo? Ou o Brasil declarou guerra e aí você tem uma casa na faixa de divisa com outro país e você vai ser desapropriado para que o Estado possa utilizar da sua propriedade. Mas a indenização aqui é só se houver dano. Ulterior quer dizer depois que você for desapropriado. Certo? Você vai ser retirado, na verdade, para ser recolocado depois. Se houver dano, aí sim que o Estado vai lhe indenizar. Esse é a diferença do inciso 24. Tá? Um é anterior e o outro é depois. Vamos continuar? No inciso 26. A pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento. O que é que a gente tem que entender aqui do inciso 26? Que a pequena propriedade rural, ela não vai ser objeto de penhora se ela for trabalhada pela família, tá? Se ela não for trabalhada pela família, ela vai poder ser objeto de penhora. E lá na frente a gente vai estar estudando o que é esse objeto de penhora e o que no final aqui diz no inciso 26, que dispõe da lei sobre os meios de financiar, o que é uma lei constitucional de eficácia plena, limitada e contida. A gente vai ver tudo isso aí em controle e fique esperto, continua assistindo que a gente tem muita matéria para trazer, o roteiro já está pronto, a gente está terminando esses vídeos para estar gravando para vocês a continuidade disso aqui. Vamos ao inciso 27, que também é muito tranquilo de se entender, não tem mistério. Aos autores pertence o direito exclusivo da autorização, publicação ou reprodução de suas obras transmitidas aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar. Ora, Santos Dumont inventou o avião. Ele teve o direito de lucrar com aquilo e os seus herdeiros também, mas não eternamente. Porque, veja, uma pessoa criou algo e foi transmitido por ele e para seus herdeiros. Mas não vai ser feito isso por toda a vida da sua descendência. Tranquilo? É o tempo que a lei fixar. Então, se cair na sua prova, tempo que a lei fixar, os autores é resguardado o direito dos seus inventos e de suas criações, mas não eternamente. Vamos continuar. Inciso 28. São assegurados no termo da lei, a linha a proteção às participações individuais em obras coletivas e a reprodução da imagem e voz humanas, inclusive nas atividades esportivas. Ou seja, você seja um atleta, você estando num jogo de futebol e etc., você está resguardado a sua imagem, a sua voz. A gente, numa aula passada, já falou sobre a inviolabilidade da imagem. Então, se você não assistiu ainda, volta aos vídeos e dá uma olhada, porque tem esse material lá mais destrinchado para você. E a linha B diz o seguinte: o direito de fiscalização do aproveitamento econômico sobre as obras que criarem ou de que participarem os criadores, aos intérpretes e às respectivas representações sindicais e associativas. Você é um autor, você
tem o direito de fiscalizar o que está sendo feito com sua invenção. Na aula passada, a Deva falou sobre essa questão de representação sindical, judicial, extrajudicial. Então, se você está associado, ou se a sua invenção tem uma ligação com aquela determinada associação, a associação também vai poder fiscalizar o que está sendo feito com o que você fez, com o que você inventou e o que você criou. É isso que traz esse inciso. Tranquilo? Vamos agora para o inciso 29 e encerrar o nosso vídeo de hoje, que diz o seguinte: a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para a sua utilização, bem como proteção de criação industriais, a propriedade de marcas, os nomes das empresas e os outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país. Ou seja, é o que a gente já trouxe, só que agora é para inventos industriais. Você cria uma máquina espetacular que faz uma extração de petróleo 5 vezes mais rápida do que a que está na Petrobras hoje em dia. Você vai ser assegurado isso, e não eternamente, por um tempo fixado em lei. Tanto isso quanto a sua marca, quanto os seus logotipos, os seus adesivos e tudo que for ligado a você ou que você criou. É isso que traz o inciso 29. A gente está encerrando agora. Espero que vocês estejam gostando. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, dá um like nesse vídeo, vai lá no Instagram e segue a gente, o @sedlege, porque aqui a gente faz essa parte de vídeo aula, mas a gente está trazendo matérias, fóruns, enquetes, cobertura de eventos e muito mais, tudo para você. Vem com a Sedlege, o pesadelo continua.